Jornal da Rede Alesp. E agora são 10 horas e 36 minutos e vamos a mais uma entrevista. E o assunto agora é o reflexo psicológico da pandemia do novo coronavírus em algumas pessoas que mantêm o negacionismo da doença. Quem vai explicar melhor essa situação é a psicóloga Rosana Siboc. Bom dia, Rosana. Prazer em recebê-la. Rosana, essa negação, a não aceitação do problema pode ser um agravante da situação, porque expõe a pessoa a riscos, ela deixa de tomar os cuidados necessários para se proteger. É mais ou menos isso? Muito bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, nós estamos sendo bombardeados com muitas notícias, né? Notícias verdadeiras, fake news, são notícias contraditórias, e estamos vivendo um momento de crise. Em todo momento de crise existe a negação, né? As pessoas acabam não entendendo a gravidade da situação, porque os casos parecem estar distantes da gente. A gente ouve no rádio, assiste na TV, mas enquanto não acontece com alguém muito próximo, nós temos a tendência de negar esta situação, ok? Amanda, bom dia. Mais uma vez a gente agradece a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Um assunto bastante interessante, né? O negacionismo das pessoas em querer não acreditar que a pandemia está aí. E eu acredito que hoje, por mais que as pessoas neguem, elas conhecem alguém que morreu ou ficou numa situação bem grave com a contaminação da Covid-19. Você acha que esse tipo de performance desse tipo de pessoas é para se autoproteger? A gente tem que entender a diferença de negação e de negacionismo. A negação é um processo de defesa, é um mecanismo de defesa que nós temos diante de uma crise, por exemplo. E o negacionismo ele tem um caráter muito mais político do que psíquico, né? Então, assim, se você tem a negação, se você evita entender e aceitar o que está acontecendo, pode ser que você não se proteja da maneira que você deve se proteger. Então, você acaba indo mais para a rua, não utilizando as máscaras, na verdade, assim, não aceitando o que é imposto, porque, na verdade, nesse momento é imposto para a gente. E a imposição causa esse fato, este não querer fazer, não aceitar. Rosana, normalmente a gente acompanha sempre por meio da mídia todas as notícias do que está acontecendo, né? E a gente percebe que às vezes alguns artistas, às vezes alguns esportistas, às vezes alguns políticos, ou seja, formadores de opinião, acabam negando. Qual o impacto que tem para a população de uma maneira geral a negação dessas pessoas que deveriam dar o exemplo, dessas pessoas que deveriam de repente reforçar os cuidados ao invés de negar a doença? O quanto isso influencia diretamente a população que está acompanhando esses ídolos muitas vezes por meio da mídia? Eu digo que essas pessoas são formadoras de opinião. Nós, em nossas posições, somos formadores de opinião para pessoas de extrato social mais baixo, menos elevado. Este impacto é muito relevante, porque se você é fã, se você admira uma pessoa que se diz incapaz de ser atingida, que se diz incapaz de aceitar, por que você, como reles mortal, também vai ter que aceitar? Então, esse impacto é muito grande, porque nós atuamos diretamente no inconsciente dessas pessoas. E é o inconsciente que nos move, é o inconsciente que nos faz termos as atitudes que nós temos. Ô, Rosana, me fala uma coisa, durante a entrevista você mesmo acabou já de falar e comentar. Você acha que se o governo não se impusesse tanto algumas medidas de protocolos sanitários, essas pessoas que negam se acreditar na doença poderiam, assim, ter uma outra postura e, com certeza, respeitar mais as solicitações?
Enfim, nós precisamos desses protocolos todos. Tem algumas pessoas que elas têm um perfil de TOD, que é o transtorno opositivo desafiador. São pessoas que têm dificuldade de aceitar regras, pessoas que se tornam agressivas diante de imposições. Eu acredito que se não tivéssemos esta imposição, o número de casos seria muito maior. Nós estamos vivendo uma pandemia. Por outro lado, tem pessoas que não aceitam esse tipo de imposição. Então, é uma figura, é uma coisa, sabe, uma faca de dois gumes? É o não pedir, é o não impor, e o número de casos aumentar, não dá para deixar solto. Neste momento, nós temos que ter pessoas à frente que ajudem na conscientização de que estamos vivendo, sim, um período crítico da história mundial. Rosana, uma outra curiosidade que eu tenho é que todas as vezes que a gente mostra, por meio da televisão, por exemplo, grandes aglomerações de pessoas, principalmente em festas, a gente vê que existe uma parcela muito grande de jovens nessas aglomerações. O jovem, ele se sente muitas vezes como se fosse um super-homem. Nada vai acontecer com ele. E quando a gente escuta a comunicação governamental, muitas vezes dizendo para as pessoas ficarem em casa, a gente vê profissionais bem-sucedidos, médicos, mas às vezes pessoas que não são tão jovens assim. Seria interessante, na sua avaliação, que houvesse uma comunicação mais focada nos jovens, de repente uma comunicação por meio da mídia, campanhas publicitárias feitas por jovens, para que o jovem se identificasse com aquela pessoa que está dando o recado para que ele não vá para a rua, para que ele não aglomere. Seria talvez uma comunicação um pouco mais eficaz junto a esses jovens? Sim, o jovem se acha imortal. E o jovem acha que tem a vida. Na verdade, o jovem não tem a ideia, na verdade, ele não sabe o que é finitude, né? Ele não está preocupado com a finitude como as outras pessoas estão. É muito importante que essa comunicação se. E essa ideia de fazer a comunicação do jovem para o jovem, uma comunicação direta, uma propaganda direta, uma publicidade direta, eu entendo sim que seria, não a solução, mas seria uma maneira de colocar de uma maneira mais clara, de mostrar. Tem pessoas que se movem pela dor e pessoas que se movem pelo prazer. Então, é importante que nesta comunicação de jovem para jovem tenha exatamente esses dois pontos. Propagandas direcionadas para a dor, que é para a perda, e comunicação direcionada pelo prazer, o que é que você vai ganhar. O jovem está muito preocupado com o que ele vai ganhar, sempre com o que ele vai ganhar. Então, vamos usar a comunicação assertiva, de maneira que chegue nestes jovens. Você vê realmente aí essas aglomerações com muito mais jovens e sem máscara, aglomerando, festas, mas a gente vê também pessoas de mais idade tendo as mesmas atitudes do jovem, em alguns momentos porque negam, né, estão negando a situação, e em outros porque estão desafiando, né, que é o negacionismo. E Rosana, você acha que nesse mundo atual que a gente vive, com esses jovens, que é uma nova maneira de educação que os pais vêm dando a eles, num futuro que não muito longe, as nossas vidas também vão ter um impacto negativo? Você pode repetir a pergunta? Eu não te ouvi direito. Você mesmo falou, hoje esses jovens, eles não têm medo, eles não têm freios, eles acham que eles podem tudo devido a uma educação realmente que vem vindo dos pais, que é diferente da nossa educação antiga. Você acha que isso, para um futuro, pode ter um impacto negativo para toda a população? Sim, os jovens de hoje são o futuro de amanhã, como nós fomos jovens e hoje estamos num futuro. Eu entendo que assim, o jovem tem uma personalidade, o adolescente tem uma personalidade, eu não gosto de formatar, não gosto de dizer que as pessoas são iguais, mas o jovem tem uma estrutura psíquica muito parecida em todos os tempos. Nesta geração que nós vivemos agora, eu entendo que os jovens estão sendo criados muito mais soltos, né? Os pais trabalham, diferentemente de tempos atrás, em que você cuidava muito mais
próximo, você tinha muito mais proximidade com o seu filho. Hoje, os pais estão na rua trabalhando, então o jovem fica muito mais tempo em escolas, fica muito mais tempo na companhia de pessoas da sua própria idade, mas eu entendo também que estamos vivendo momentos de diálogo, então é importante que os pais abram esse diálogo, que conversem com seus filhos acerca de todos os assuntos, para que este futuro seja um futuro mais promissor, para que a gente não se veja perder aí pela frente o que está sendo há tanto tempo. Vocês pensam dessa forma também? Então, Rosane, você acha como psicóloga que os jovens estão preparados aí para um monte de problemas que pode vir a ocorrer e principalmente aí com essa Covid e com outras doenças que pode vir aí chegar no transcorrer aí dessa vida que está iniciando, né? Eles estão entrando no mercado que está tudo novo, diferente do que a gente já viveu. Então, é diferente do que a gente já viveu, mas eu também entendo que hoje a informação está muito mais à nossa vista e à nossa mão do que antes. Então, com certeza, o jovem tem sim preparação e está preparado para o futuro. Nós vivemos uma vida e uma sociedade em que a gente se prepara o tempo todo para o dia de amanhã. Então, eu acredito que nós temos sim que os jovens tenham condições de enfrentar e entender tudo o que está acontecendo diante do que a gente tem de informação pela frente, né? Hoje a gente tem um mundo, aí tem a internet, nós temos um mundo às nossas mãos. Então, nós conseguimos, sim, nos informar de maneira mais assertiva. É importante que os pais fiquem muito atentos a que tipo de informação seus filhos andam consumindo. Mas esta comunicação, ela é muito importante para preparar o nosso futuro, para preparar o futuro desses jovens. Rosana, eu tenho uma curiosidade. Algumas pessoas que são infectadas pelo coronavírus, que são internadas, depois, quando elas saem do hospital, elas têm algumas sequelas. Elas têm até que fazer algum tratamento para diminuir aquelas sequelas ou eliminá-las. No caso da pessoa que está muitas vezes em home office, está ali trabalhando de casa, saindo só para o que é necessário. Algumas pessoas é quase um ano, né, mais fechada ali dentro de casa e acaba desenvolvendo algumas mudanças ali no psicológico. Quando se voltar à normalidade, esse lado psicológico também volta ao normal? Ou pode ter pessoas que, depois de passado tudo isso, elas vão ter que procurar um profissional como você, um psicólogo, para conseguir entender melhor o que aconteceu, tudo que vivenciou aí durante esse tempo de pandemia e só aí conseguir chegar à normalidade novamente? Sim, existem, como você mesmo disse, existem pessoas e pessoas. Nós somos seres únicos. Ninguém reage e age de maneira igual. Tem pessoas que vão sair desse momento de uma maneira mais fortalecida. Tem pessoas que estão entendendo esta reclusão e esta forma de vida como se enxergando mais, vivendo consigo mesmo, entendendo como é o seu funcionamento, coisas que não tinham nunca prestado atenção anteriormente. E outras pessoas, com certeza, vão desenvolver o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, que é o que tem acontecido já com pessoas que saem do hospital, que passam por intubação. Você tem um transtorno ligado, uma sequela, na verdade, ligado àquilo que você viveu. E as pessoas que estão vivendo hoje em confinamento, algumas delas, com certeza passarão por esse processo de transtorno pós-traumático e terão, sim, que buscar ajuda profissional. Pessoas estão vivendo de uma maneira muito mais estressante. Eu tenho recebido em consultório, eu digo em consultório online, pessoas com transtorno de ansiedade generalizada, é um número muito grande. A gente já vivia isso antes da pandemia e hoje a gente tem vivido de uma maneira muito mais acentuada. Então, eu tenho atendido pessoas em consultório hoje que já estão vivendo isso, com uma ansiedade generalizada, com medo de saírem à rua, com medo de irem ao supermercado, com medo de tudo. Eu entendo que é importante que nós tenhamos este receio, que nós cumpramos este momento de isolamento, mas também é muito importante que você continue as suas interações, mesmo que seja através desse mundo que nos apareceu aí de uma maneira muito mais rápida, que é a internet.
Então, eu já tenho recebido um número muito maior de pessoas com transtornos por conta da Covid. E eu sempre digo, busquem ajuda profissional, é muito importante que vocês, né, que a população entenda o que está acontecendo internamente. E Rosana, quais dicas você daria, sugestões para quem já está com esse estresse devido à Covid e o isolamento social? A primeira coisa é filtrar as informações, porque a gente fica nessa ânsia de querer saber o que está acontecendo e a gente busca informação de todas as fontes, em todos os lugares, e todos nós sabemos que temos fontes e fontes. Então é importante filtrar esse tipo de informação, deixar de ouvir o que seu amigo está contando. E quando seu amigo contar ou te mandar um link pelo celular, vai checar se isso é verdade ou não, porque isso acaba trazendo um transtorno muito grande psíquico. E uma coisa que eu digo assim, se você está se sentindo ansioso, busque na sua respiração, busque nos seus mecanismos se acalmar. Então, para a ansiedade, o que eu dou mais de dica mesmo é buscar a respiração. Se você se encontra no momento ofegante, se você se encontra no momento de estresse puro, faça uma respiração, que é uma respiração 4x4. O que é isso? É inspire em 4, segure em 4, solte em 4, espere 4, em 4 tempos. Se você fizer esse tipo de respiração, a sua aceleração vai diminuir. Então, busque no que você tem em você, que é de graça, né? Busque no ar que você respira. Inspire em 4, segure em 4 tempos, solte o ar em 4 e espere 4 para fazer novamente. Eu digo que o que nós mais temos de saudável é o ar que entra dentro da gente, o oxigênio, e ele é de graça. Você também falou, né, como eu acabei de te perguntar, eu só queria também outra curiosidade. Você acha que o excesso de celular, por a gente estar em home office, exige muito da gente? O celular, que hoje é como a gente trabalha, é o maquinismo mais essencial dos nossos trabalhos. Você acha isso também que ajuda a desenvolver aí e acelera o processo de estresse? Com certeza. Tudo é bom na vida se é feito com parcimônia, se é usado com parcimônia. Então, eu sugiro que, até a gente falou aqui em adolescentes, né? Mas eu sugiro para todas as pessoas que você faça uma agenda, onde você coloque os momentos em que você vai usar o seu celular de maneira recreativa, por exemplo. Eu trabalho o tempo todo com celular, eu faço atendimentos não só pelo computador, mas também pelo celular. Então, eu fico com o meu celular o tempo todo na mão. Só que eu tenho o meu tempo para olhar informações. Então, eu tenho na minha agenda descritiva lá do meu dia a dia, na noite anterior eu faço a minha agenda, o que é que eu vou fazer durante o dia. E nessa agenda tem lá os horários em que eu vou usar e o tempo as minhas redes sociais, por exemplo, o tempo que eu vou usar para jogar no celular, eu não jogo, mas assim, o tempo que eu vou usar para jogar no celular, o tempo que eu vou usar para falar com os amigos. Quando você trabalha dentro de um consultório, você tem esse tempo, você tem essas regras. Em casa, você tem que tentar buscar seguir este padrão para que você não se estresse, para que você consiga filtrar esse tipo de informação e para que você consiga montar a sua agenda para que o seu dia seja produtivo. Rosana Ciboc, psicóloga. Muito obrigado, Rosana, pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço a participação e me coloco aqui à disposição para ajudar sempre no que é importante para a informação das pessoas. Perfeito. Bom dia, bom trabalho. Você sabe, Fábio, falando em estresse e home office, a gente conversa bastante com colegas de trabalho e realmente, né, as pessoas acham que você está em home office, o trabalho é 12, 15 horas por dia. E como a psicóloga mesmo falou, todos têm que começar a se policiar e determinar um horário, né? Passou desse horário, sair um pouco do celular e aproveitar a família, aproveitar o momento, uma leitura que seja fora de informações, né, Fábio? Exatamente, né, Lília? Eu acho que a gente vem tão preocupado aí com a doença, com
com a vacina, que a gente fala do lado psicológico, quanto o psicológico das pessoas tem sido afetado, mas eu acho que só mais à frente a gente vai entender o quanto o lado psicológico do ser humano foi afetado mundo afora com essa doença, com essa pandemia. A gente viveu e está vivendo ainda um momento ímpar, né? Um momento que nunca ocorreu algo igual para a humanidade. E cada pessoa, até a psicóloga enfatizou isso, cada pessoa reage de um jeito. Então, se tem pessoa que, de repente, está em casa ali, está em home office, está trabalhando e se sente bem daquela forma, existem pessoas que estão se sentindo presas realmente. Aquilo dali, elas estão se sentindo totalmente privadas da liberdade delas, de viver o dia a dia delas. E isso, alguns fatores só vão ser sanados com a pessoa devido a um tratamento. Vai ter pessoa que realmente não vai sair dessa pandemia do mesmo jeito que entrou, psicologicamente falando. A pessoa vai sair sim afetada, vai precisar sim fazer uma análise para conseguir superar esse momento tão difícil que viveu. Com certeza, Fábio.